Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Da mente extraordinária de Rui Miguel Tovar surge esta ideia diferente, fora da caixa, para mais um episódio do Destino Saudade. Oh, Rui, até me custa ser eu a explicar porque isto é tão... Explica. Genial. 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 Que tens de ser mesmo tu o autor da ideia para hoje, a contar a quem nos está a ouvir, aos nossos seguidores, do que é que vamos falar, afinal. Vamos falar... E bom acima dia, de tudo... muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela boleia. Um gosto. Referi que temos hoje dois convidados. Exatamente. O Gonçalo e o Vasco. Obrigado. Um veio comigo de Lisboa, no Alfa da Liberdade. Que não estava pintado com o 25 de Abril, mas é sempre o Alfa da Acordou às 5 Liberdade. da manhã, o Gonçalo. Foi, 5 da manhã, é verdade. E não estão agora mais sério. Ficamos muito contentes, obviamente, Então não, pela visita claro. do Gonçalo e do Vasco. Muito obrigado mesmo, porque isto Obrigado. só faz sentido. Digo sempre isto, divertimos muito os dois, mas Claro. também então. queríamos acreditar que há mais pessoas que se divertem a ouvir-nos. Exatamente. Não é? Só assim é que isto de facto dá ainda mais gosto. Yeah. Dito isto, Dito Ruizinho, isto, vamos falar sobre o que é hoje? Depois de 2 episódios com o José Alberto Costa. que já tínhamos insinuado no antepenúltimo episódio que se calhar iria aparecer aí o E conseguimos. Alberto. E conseguimos. Varinha mágica. Agora é uma ideia que já estava, não na gaveta, mas no e-mail, nos rascunhos, há já algum tempo e que tinha sido adiado, se não me engano, 2 vezes. Uhum. Porque sim, porque entretanto veio cá o Quimberto, porque entretanto veio cá o João Alberto Costa e a ideia foi avançando no tempo e é intemporal, porque vamos falar hoje do filme Fuga para a Vitória, de 81, como há bocado em off relembraste, e porque me lembrei a propósito da fuga de Val dos Deus, daquela fuga impressionante, lembrei-me deste filme logo, foi o que me veio à cabeça, e por que não fazer um programa sobre os jogadores de futebol que se invadiram no Fuga para a Vitória. Exatamente. Estamos a gravar no dia em que, curiosamente, Sim. o terceiro dos 5 fugitivos foi Verdade. capturado pelas forças Em Itália. italianas, Em não é? Itália, sim. O terceiro. Terceiro de E 5. eram quantos? 5. 5, portanto, ok. A maioria já está capturada. E lembrei-me logo disto. Primeiro porque é um filme que marca a minha infância. Não sei se vi em 81, devido muito, porque 81 tinha 4 anos. Não sei onde vi, até. Se vi no cinema, se vi na televisão. Sei que já vi várias vezes. e sempre que vejo aquela cena, o pontapé de bicicleta do Pelé, ficou sempre na memória, até porque é um lance que é repetido em loop no próprio filme, realizado pelo John Huston. Com aquela música do Sr. Bill Conti. É Confesso verdade. que vi há bocadinho quem era o autor da banda sonora Não sabia. do filme. Boa. Mas é uma imagem que perdura, não é? Perdura no tempo. E era curioso ver o making of, não é? Era. Para ver se foi à primeira, se foi à segunda. Mas eu estou muito curioso porque de certeza que eu hoje vou aprender muito contigo sobre este filme. Ou seja, eu já o vi algumas vezes, lembro-me perfeitamente onde é que o vi a primeira vez, mas sei pouco sobre os bastidores. Sim. Tu vais revelar-me coisas novas, certamente. Não, a única coisa que eu queria aqui passar a pente fino, os jogadores É isso. profissionais que participaram no filme, que vai do Pelé, a figura maior, e que é o rei deste filme, a outros atores / futebolistas que não tiveram uma carreira fulgurante, nem por isso, pelo menos a nível de mundiais e europeus. Mas há aqui jogadores noruegueses que participaram no filme, que apareceram, e que depois, bem vistas as coisas, a história deles é curiosa. É claro que a figura que enche o ecrã é o Stallone, portanto não é jogador de futebol. É no filme, não é na vida real. O Michael Caine, que também é outra figura que ainda perdura. Portanto, o Stallone e o Caine continuam vivos, muito interessante. O Stallone é o guarda-redes e o Michael Caine é o cérebro da equipa. As histórias que eu sei, intra-histórias do filme, uma, acho que é muito badalada, e já não sei se li ou se foi o Ardiles, que uma vez entrevistei o Ardiles, calhou entrevistar o Ardiles, não sei se foi na Copa América 2011 ou não sei se foi no Mundial 2014 no Brasil. Sei que falei com ele, porque ele até agora é o único jogador com a camisola número 1 a marcar em mundiais.
porque a Argentina fazia por ordem alfabética. E em Ardiles. 78, exatamente. E em 82 ele marcou um gol. Portanto, 82, Ardiles número 1 marcou. E o Ardiles contou-me duas coisas engraçadas. Uma tem a ver com o Stallone, que o Stallone queria ser o herói do jogo, marcar o golo. Ele era guarda-redes, portanto ele não sabia muito sobre o soccer. É claro que um guarda-redes pode marcar um golo, né? Baliza a baliza ou de penalti. Mas o guião dizia que o golo da consagração, que até podia ser o do empate, o 4-4, né? Ou o 5-4, vá, não podia ser ele a marcar. E então tiveram que mudar o guião para ser ele a defender o penalti, porque o Stallone era tão chato nas filmagens que conseguiu mudar o guião. Isto foi dito pelo Ardiles. Agora, se é verdade ou não, tem que confiar na palavra dele. E foi esse aspecto da entrevista telefónica, porque ele estava em Londres, pelo menos o telefone era inglês e fazia aquele som do... Foste como deste o contacto dele. Foi? Eu falei anos depois, Ok. nada a ver com isto. Sim. Portanto, Argentina, alguma coisa, algum argentino que tinha vindo para Portugal. Ok. E o número era inglês. Pronto, e era. continuava válido. Exato. Só não vamos agora dizer qual é que era o número. Não, 0044 e depois... e o Ardiles disse-me isto, que de facto o Stallone era muito exigente e que queria mudar o guião. Estrela, não é? Claramente. Sim, Já... queria ser a estrela. E em 81 já tinha feito talvez um Rambo, mas Boa um pergunta. Rocky Boa pergunta. O Rocky talvez, não é? primeiro. Vê. Vamos lá ver. Ok, confere isso. A outra situação do Ardiles que me contou foi, ele fez uma jogada espantosa que envolveu um cabrito por cima de um jogador e remate primeiro e bola ao ângulo. E o John Huston pediu para ele repetir, porque não tinha filmado bem a jogada. Eish. E o Ardiles, isto não é Estou a pedido, brincar não é? comigo, pá. Tem que ser no ato, não é? Se não filmaram, não vai acontecer de novo com esta beleza. E então foram duas histórias que nessa entrevista me marcaram, para além de outros apontamentos, mas sobre o filme, era isso. Eu, na altura que vi o filme, só me lembrava de figuras maiores do Pelé, é claro, de nome, não é? Ainda não tinha absorvido quase nada do Pelé, de Bobby Moore, capitão da seleção inglesa, também só por isso, por estatuto, capitão da Inglaterra no Mundial 66, e o Ardiles. Todos os outros jogadores, mesmo o belga, o Van Himst, me passaram ao lado. Eu jogava que eram atores que tinham sido contratados para aquele filme, mas não. Portanto, eram de facto jogadores de futebol, e só com a fuga de Vol dos Judeus é que eu pude aprofundar realmente o número de jogadores, porque é um número até... E no fim do filme, eles são apresentados... São vários. Também, só ontem eles são tive a apresentados noção, individualmente. Yeah. São muitos, é um plantel, são 17, acho eu até. 17. O primeiro Rocky é de 76. Foi, exatamente. Portanto, tinha sido Ele já era filmado, conhecido. ou pelo menos filmado não. Tinha sido colocado nas salas de cinema 5 anos antes do Fuga para a Vitória. Portanto, Já havia aqui um estatuto de rockstar quase, não é? e Nosso Stallone. e mesmo antes do Rocky já havia, se calhar, Se calhar. na cabeça dele. Exatamente. Sylvester Stallone. O guarda-redes desta equipa. O guarda-redes da equipa, sim. Michael Caine, o capitão, e depois havia uma série de jogadores. O Pelé à cabeça era o mais conhecido e o mais famoso. E é interessante chamarem um Pelé para um filme destes. Uma vez tentei entrevistar o Pelé por telefone, também por ocasião de algum Mundial ou da Taça das Confederações em 2013, e tinha que ser a pagar. Pelo menos foi como disseram. Também ficou confrontado com isso. Pronto, a pagar. Pronto, o Pelé era patrocinado pela Mastercard há muitos anos. Aliás, a primeira referência que eu tenho de Pelé Mastercard, a primeira referência que tenho, é uma vez que ele veio cá a Portugal e apareceu na manchete da Bola. Ele foi recebido no aeroporto pelo António Simões, eram amigos, e havia a questão na altura, anos 90, que as balizas podiam ser aumentadas para haver mais golos. Talvez até na ressaca do Mundial 90, não sei. Sim. E ele disse, não, deviam ensinar os jogadores a rematar a baliza. Portanto, as balizas estão bem como estão,
os avançados deviam ter mais qualidade a rematar a bola. Lembro-me disso porque o Pelé apresentou-se com um casaco Mastercard. Ok. Portanto, essa ideia de entrevistar o Pelé, que tinha também como pano de fundo de falar sobre o Fuga para a Vitória. Portanto, o Pelé era a figura maior, ele marca um pontapé de bicicleta sensacional, que aqui já falámos. Depois ao Bobby Moore, grande jogador desse Bobby Moore, sim. de O Inglaterra. Pelé era o Cabo Luís Fernandes no filme, Ok. natural de Trindade e Tobago. Lindo. Curioso, não é? E depois comecei a pensar, como é que um tipo de Trindade e Tobago era um prisioneiro dos alemães na Segunda Guerra sim. Mundial? Sim. Haverá alguma explicação para isto? Não cheguei lá ainda. Nem tu, nem John Huston, se calhar. Meteram só isso. O Bobby Moore era a personagem chamava-se Terry Brady, Ok. e o senhor Osvaldo Ardilas, que também já falaste, era o Carlos Rei. Carlos Reis, sim. Carlos Esse Rei. não me lembro, ok, curioso. Engraçado. Mas continua, Ruizinho, que eu estou aqui a olhar Não, para... depois havia o tal belga, o Paul Van Imst, que era um jogador sensacional. Michel Filho. Michel Filou. Não me lembro dele no filme, lembro-me dele aparecer no fim, nos créditos. Era um jogador muito, muito bom, do Anderlecht. Não jogou toda a vida no Anderlecht, mas quase. E ganhou, era ele o treinador do Anderlecht, quando ganhou a Taça UEFA ao Benfica na Luz, exatamente. em 83. Era um jogador de fino recorde técnico, até o Real Madrid chegou a tentar sondar Lu para suceder ao Di Stéfano, no fim dos anos 60, mas o Anderlecht não abriu mão do Van Imst, e ele efetivamente só jogou na Bélgica. Mas era um jogador que tinha uma qualidade imensa, e depois até foi selecionador da Bélgica no Mundial 94 nos Estados Unidos, e foi só eliminado pela Alemanha, porque estava a fazer um belo Mundial até então. E era um jogador que notava-se pelas imagens, era muito, muito bom, e ajudava também. Está no Anderlecht, e há um famoso Holanda-Bélgica, ou Bélgica-Holanda, não me lembro, em que o 11 da Bélgica são 11 jogadores do Anderlecht. 11. Portanto, assim se vê a influência do Anderlecht, mas o Van Imst era o top do top. Era um grande jogador. Claro que nos anos 60 e 70, como havia outras figuras, e a Bélgica estava a ser, por exemplo, abafada pela vizinha Holanda, com o Cruyff e o Niskens, é normal que o Van Imst não seja uma figura tão conhecida e não seja tão mundialmente conhecido, mas que era um jogador de gabarito, era. E se formos à Bélgica e perguntarmos por ele, é normal que todos o reconheçam como uma figura do alto. Ainda é vivo, ainda dá entrevistas muito, muito engraçadas sobre o seu passado e até sobre o presente. Ele tem imensas histórias, e a melhor história dele tem a ver com um jogo de homenagem, que não de despedida, para angariar dinheiro, e ganhou qualquer coisa como 32 mil euros, feitas as contas agora à época, e nesse jogo participaram, o treinador foi o Rinus Michels, participaram imensas estrelas, incluindo o Eusébio e o Pelé, que falharam um penalti nesse jogo. Um penalti cada. E o guarda-redes que defendeu... Bem visto, não. Era o Ruiten, R-U-I-T-E-N. Jan Ruiten. Defendeu os 2 penaltis. No mesmo dia. Do Pelé defendeu, e do Eusébio. Já viste? Isso é que é uma história para contar aos netos, não é? Filhos, netos, amigos. Inimigos. Inimigos. Sobretudo inimigos. Esse jogo acabou 8-3. Ok. Portanto, foi um jogo sim, descontraído, naturalmente. Sim, descontraído, num terreno lamacento, porque estava a chover. Só que estava lá o Pelé, estava lá o Eusébio, não se podia adiar, não é? Então jogou-se 8-3, cada um falhou um penalti, e a figura foi esse guarda-redes que saiu, não é do anonimato, porque jogava no Anderlecht e era conhecido, mas defender os 2 penaltis tem muito que se diga, não é? Impressionante. Diz-me aí mais jogadores para Portanto, eu também... já estamos, além do Sylvester Stallone, já passamos pelo Michael Caine, o Pelé, o Bobby Moore, o Osvaldo Ardilas e o Paul Van Imst. E agora o Dana, o polaco, pá. Kazimierz Dana. Porque eu também não me lembro dele no filme, pelo menos a jogar em ação. Já agora é bom referir que a camisola dos aliados era muito parecida com esta da Holanda. Tu foste buscar mesmo aqui ao baú esta camisola comprada em Belo Horizonte. Ao segundo baú. Temos aqui Acho 2, que é o terceiro até.
Pois. Não foi ao terceiro, acho que foste mesmo ao... Ou seja, primeiro lá fora e primeiro lá depois fora, depois um baú e depois outro terceiro baú. baú. Yeah. comprado em Belo Horizonte, não é? Belo Horizonte. Shopping de Belo Shopping Horizonte. Belo Horizonte, é o Shopping Oiapoque, ainda deve existir. Numa parte mais suja da cidade, que tinha uma loja com camisolas deste calibre. Isto é o equipamento da Holanda alternativo E é no muito- Mundial É 2006. mesmo muito parecido com o que foi Yeah. utilizado pela equipa do... É por isso que eu Stallone comprei, e que achei Pelé. piada. Olha, Muito giro. um dia ainda vai ser útil. Olha, e 2006, olha, Oh, Ruizinho, antes 18 de vamos anos para o Casimir Dana, além da defesa do Stallone e do gol do penalti do Pelé, E gol desculpa, da bicicleta, bicicleta. do Pelé, tens algumas cenas memoráveis na cabeça do filme? Oh, tenho a cena do intervalo, da fuga, não fuga, não é? De vamos lá, ainda vamos. Estavam todos contentes porque tinha marcado um gol, não é? Embora Uhum. tivessem em desvantagem. Lembro-me do narrador, do comentador do jogo e o seu relógio, o ponteiro dos minutos. Lembro-me da invasão no fim, claro, após o penalti defendido. Curiosamente, não me lembro muito do início do filme. Lembro-me só depois o jogo em si. Lembro-me. Antes, não tenho memória de. Até porque depois também, quando vou à procura das cenas, Uhum. é só as cenas que nos fazem sentido e que Sim, nos sim, fazem sim, sim. emocionar. Claro, E são essas. claro. E tu? Lembro-me muito bem do braço partido ao Stallone. Ao Não. Stallone, desculpa, não, ao guarda-redes. Ao guarda-redes, Ao guarda-redes, para possibilitar que o Stallone. exatamente. Sim, também me lembro. Lembro-me muito bem dessa cena Boa, de boa, ser boa. miúdo e de ver aquilo e de aquilo me ter uma impressão Também me lembro disso. terrível, pá. Bem visto, Demasiado bem visto. explícito, não é? Sim. Acredito que não tenham partido o braço ao homem, naturalmente. E lembro-me também muito bem lá está, do Pelé se levantar para ir ao quadro da tática Sim. e fazer, não, Verdade. depois daquela palestra toda Do Michael Caine para aí. do Michael não? Caine, o Pelé chega lá, não, eu faço isto e começa a desenhar ali uma centopeia de dribles, não é? Que para eles logo aqui, passem a bola que eu faço isto e resolve o jogo. São Sim. duas coisas que eu Bem tenho visto. muito na cabeça Também, é verdade. Agora que falas nisso, foi luz. Voltamos ao Casimir Dana. Dana é um jogador muito interessante. Lá está, é o outro talento dos anos 60, tal como o Van Himst, que teve no apogeu da seleção polaca, que também fez um meritório, mais que meritório, Mundial 74. Também jogou muito bem no Mundial 78 e até chegou... 97 jogos, 41 golos pela seleção. E chegou ao Mundial, e chegou à meia-final do Mundial 82. Portanto, tiveram uma geração muito boa, com o Lato e o Dana. O Dana era um jogador cerebral que chegou a emigrar para o Manchester City. E ele jogava em 81 no City. No City. Espantoso. Fantástico. Depois de muitos anos no Legia, Varsóvia. Porque o Legia era a equipa do militar e então contratavam os melhores, não é? E depois ainda foi dar uma perninha, sabes onde? Nos Estados Unidos, não é? San Diego. E morreu lá. Faleceu lá. Acidente de carro. Muito novo, até aos 41, não? Estava agora aqui a ver isto. E ele faleceu em 89, tinha 41 Novo. anos. 41, pois. Na véspera, é incrível. Sim. No dia a seguir, O de Chireia, não é? morreu também de acidente de carro o Gaetano Chirea, que era um central Sim, italiano. da seleção italiana. O Dana, para além de ter argumentos físicos e técnicos muito acima da média, também tinha o dom de fazer história. Então, na final olímpica de Munique 72, a Polónia ganhou 2-1 à Hungria. Os 2 golos foram dele. Nos Jogos Olímpicos seguintes, em Montreal 76, a Polónia foi à final e ele também estava lá. E perdeu. Portanto, ele tem uma medalha de ouro e uma medalha de prata, para além de imensos títulos de campeão polaco e de ter ido para a Inglaterra numa altura em que o regime não permitia grandes aventuras. Mas aí ele permitiu. Sim. É espantoso. Mas lá está, depois do Van Himst, todos os nomes que vamos falar a seguir, para mim são novidade. Ou seja, não tinha noção que eles tinham participado no filme, incluindo o Dana, que ainda é um nome familiar. Avançamos para um senhor norueguês, Halvar Thoresen. Olha, este olha, ele é tão adepto do Arsenal que tem um bar em Oslo chamado Ei. Highbury. Muito bom.
Só isso, pronto. Muito bom, já me conquistou. Se calhar o John Newson foi conquistado por isto. Pá. Este homem tem que entrar. Se formos ao Oslo, temos que ir lá a este barzinho, ó, Rui. Ver uns pints. Foi internacional norueguês, numa altura em que a Noruega não era tida nem achada no mapa futebolístico. 50 jogos. É, mas foi de 78 a 87. A Noruega só começou a ir assim, portanto foi ao Mundial 94 e até causou alguma sensação no grupo com Itália, México e Irlanda. Um grupo muito renhido. E este jogador, que era avançado, ainda fez uma carreira muito interessante, sabes onde? Fora da Noruega. Jogou na Holanda. E PSV. foi o melhor marcador no PSV. E antes, no Sventa. Oh, Rui, ele tem números incríveis no Tem? PSV. Muito bons. 179 jogos, É fantástico. 106 golos. E foi 3 vezes melhor, foi Epá. 2 vezes melhor marcador. E eu não te vou mentir, este nome não me dizia nada. Nem a mim. Tenho que o confessar. Álvar Thoresen, já, o senhor John Rosen escolheu bem, afinal. Olha, e atenção que ele foi o melhor marcador da Holanda pelo Sventa. Ok, Por isso é que foi para o PSV. PSV. Em 2 épocas seguidas. Pelo Sventa. Álvar Thoresen, que no filme fazia de Gunnar Hilsen, prisioneiro norueguês. Mas por acaso é curioso imaginar aqui neste campo de concentração alemão um prisioneiro norueguês, um argentino, um de Trinidad e Tobago. Um tubaganho. Porquê? Não é? Ui, a seguir avançamos para o senhor Mike Summerby. Pois, olha, era um extremo direito, outro jogador do Manchester City, mas não se cruzou por pouco com o Dana. Exatamente, é isso mesmo. E olha, foi campeão da segunda divisão e da primeira pelo Manchester City. Segunda e primeira. O que também explica o interessante que é seguir o campeonato inglês, não é? Porque as Claro. equipas podem ter essas duas realidades que não estão tão separadas da verdade como nós estamos acostumados a ver aqui em Portugal, não é? É verdade que o Bolonenses já foi campeão da segunda e da primeira, mas é um caso raro. Claro. A Inglaterra é muito mais frequente. Ele hoje em dia ainda é embaixador do Manchester City. Do City ainda? Sim. Ah. E teve um negócio, estou a ler aqui no Wikipedia, sabes com quem? Não me parece que tenha escolhido bem o seu sócio, George Best. Foi? Era o grande amigo dele. Exatamente, ele jogou 8 vezes na seleção e Pois já sei foi que- sócio do George Best numa empresa de Tan, roupa tan. masculina. Pronto, Imaginas? O George Best vende roupa masculina. muito bem. Pá, muito bom. E estou a ver aqui que ele ganhou Foi ao Mundial de 70, aqui o senhor no ano em que ganhou a Taça das Taças. Mike Summerby. Pelo Manchester City. Ou seja, todas as personagens, agora estou a redescobri-las, têm uma dimensão muito interessante. E para mim, confesso a minha ignorância, depois do Van Hims, todas Claro, são é um ótimo casting, não é? É? Ótimo bem casting, escolhido, não é? bem escolhido, bem escolhido. Ruizinho, avançamos para o senhor Cole Prince, holandês. Este nome eu reconheço, mas não sabia onde é que ele tinha jogado. Olha, estou a ver Ajax, não é? Fez muitos anos também no Ajax, 5 anos, com 114 jogos. Depois passa pelo Kaiserslautern, volta ao Ajax para mais 2 épocas e depois joga muitos anos nos Estados Unidos. 2 anos só, desculpa. Em Pittsburgh e Nova York. Porque depois volta para a Holanda. Depois volta para a Holanda, joga no MVV de Maastricht e no Vitesse Arnhem. Joga 10 vezes pela seleção. E o curioso é que Em 81 já não jogava. no Wikipédia tem todos a referência que jogou no Fuga participou exatamente. no Fuga para a Vitória. Sim, faz parte do currículo, não é? Claro. É porque o Cuprince, por exemplo, se fores ver aqui, deve ter apanhado um Cruyff muito, muito, muito verde ainda, Muito. porque a última época dele é em 67. O Ajax chega à primeira final europeia em 69. Portanto, ele faz a ligação entre o Ajax amador para o profissional. Mas não há dúvida que Mais uma personagem muito interessante. ele marca um número considerável. Pronto, tem 1/3 dos jogos e golos, o que dá para perceber que era um jogador valioso, mas Sim, lá sim. está. E também morreu muito jovem. Um ataque Vitimado por um cardíaco. ataque cardíaco em 89. Durante um jogo de futebol. Exatamente. Tinha 47 anos. Mas olha, mais um jogador que, sendo amador no Ajax, foi jogar futebol
profissional para a Alemanha, para o Kaiserslautern. tal como o Deina, não é? Que Exatamente. era amador na Sim, Polónia sim. e depois foi para a Inglaterra. Portanto, há aqui, é um há aqui plantel de jogadores, luz, pá, não é? não é? É um Muito plantel de engraçado. luz. Até agora não encontramos nenhum guarda-redes. Na vida real, digo. Olha, avançamos aqui para o Sr. Russell Osman, Nunca ouvi English falar. former professional footballer, É um defesa é um central central. do Ipswich, Leicester, Southampton, Bristol, Brighton e Cardiff. Porra, e assim, Ipswich... não, Um grande não. Ipswich, atenção, não é? E não é o único, porque também o John Wark, que vai aparecer nos próximos capítulos, Próximos capítulos. também é do Ipswich, que era uma equipa de Bobby Robson, que ganhou a Taça UEFA, muito conhecida, em 80. Olha, e o curioso é isto, ele ganhou a Taça UEFA em 81, no ano do filme. Portanto, este Jogando muito bem. não é? Portanto, este homem foi jogador-ator ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Pelé já não, o Deina também não. Porque ele, ao contrário de alguns dos outros colegas dele, que foram escolhidos para o filme quando já não jogavam, por exemplo, Este eles já estavam no jogava. auge. Isto não é fantástico. É impressionante. E buscar um jogador que estava no ativo e que tinha Impressionante. vencido a Taça UEFA. Hã? Russell Osman. E Ainda o fez 11 jogos pela seleção, Rui, também. Atenção, era um jogador, portanto, conceituado em Inglaterra neste período. E a seguir ao John Ward, não? Na lista. A seguir aparece John Wark. Pronto, que é escocês e jogou nessa final da Taça UEFA. Contra o AZ. Muito bom. O Ipswich ganhou 5-4 no conjunto das duas mãos. Eram colegas de equipa desse Ipswich. E lá Wark está, e o e o John Osman. Wark jogou também. O que é fantástico. Pá, isto... Pá, não sei. Temos aqui umas quantos... personagens muito bem sacadas. Muito bem E sacadas. o Wark até marcou um gol nessa final na segunda mão, em AZ. Ok. Em AZ, na cidade de AZ. Na cidade de AZ. Olha, por acaso, estou a ver agora que o jogo foi em Amsterdão, Olha, boa. no Estádio Olímpico, onde o Porto ganhou a Supertaça Europeia, Exatamente. em 87. O Sr. John Wark Ganhou, não. fez Quem 29 ganhou? jogos pela Escócia, Era um e jogador depois- muito influente na Escócia. sem sim, dúvida. sim, E sim, depois sim. jogar no Ipswich, ainda foi contratado pelo Liverpool e faz 4 épocas no Liverpool, antes de Maravilhoso, voltar ao Ipswich. maravilhoso. Portanto, jogadores com nível, com dimensão e que não faziam parte, lá está, das minhas memórias enquanto atores do Pois, não, este... Fuga para a Vitória. O filme é muito centrado, lá está, Pelé, Ardiles, E mesmo o Bobby Michael Moore, Caine e o Michael Caine, Michael Caine e o Stallone, não é? E este aqui, dinamarquês, o seguinte. Soren Lindstedt. Pá. Hã? Depois diz aqui, chegou à final da Taça da Dinamarca em 76, ok? 76. Mesmo alguém que tenha chegado em 2023, nós não conhecemos, não é? Melhor marcador da Liga Dinamarquesa em 77 e 78. E depois foi jogar para a Holanda, para o Twente. O Twente. Primeira vez que foi profissional. A Mais partir um. de 78. E quem sabe, se no Twente... Jogava lá em 81, no Twente. Pois, vês. Mais um jogador. Epá, muito giro isto. Mais um jogador, espera aí. Pois, já tem. Aliás, o último parágrafo do Wikipédia dele é Aí está. só sobre... Mas é um parágrafo alargado. Alargado. Os outros é só participam no filme, não é? Este é mais alargado. E o Soren nome dele era quê? Lindstedt. O Eric Boll, não é? Eric Boll. Pá, sabes que eu vou ter que de rever o filme mesmo. Hoje à noite, se tiver tempo e os meus filhos me deixarem, vou perguntar à minha esposa se quero ver este filme. Rui, avançamos para o senhor Kevin O'Callaghan. Mais um do Ipswich, de 81. Ok. Estou Irlandês. a ver agora. Irlandês, Left winger. é extremo esquerdo e ganhou outra vez a Taça UEFA 81. Portanto, 3 jogadores do Ipswich. A minha Vencedores. pergunta é qual é que é a ligação do A- Ipswich com... Será que o John Huston, como é que se diz? Houston, não? Porque aquilo é H-U-S-T-O-N. Houston. Pois, não sei. Boa pergunta. Não sei. Tinha alguma ligação ao clube? Deixo isso em aberto, sinceramente. Também não. No próximo programa Vamos ver. desvendamos. Vamos ver. John Huston. Pá, ele é americano, nascido Ainda por cima, Nevada. o Ipswich bateu o recorde de transferência, 250 mil libras pois. por este jogador. O Bobby Robson queria mesmo ele, Oh, Rui, do Millwall. é assim, o realizador não me parece que tenha nenhuma ligação, mas provavelmente em equipa de produção haverá aqui alguma... Claro, pá, só alguma pode, ligação. já viste. São 3 jogadores por agora, Sim, porque é verdade. nem sei
Oh, já acabou, será? Não. Será que algumas cenas foram filmadas em Ipswich, por exemplo? Não é? Estamos aqui a levantar algumas hipóteses, mas só Rui, continua. Não, peraí, que eu agora... peraí. Olha, vês, temos aqui um guarda-redes, pá. Então, O Lawrence Sewell. Estás aí, não? não. Olha, outro do Ipswich. Outro Isto do Ipswich. já... 4. Isto Será já... que era o bónus? Quem ganhar a Taça UEFA 81, vêm todos para o filme. Pá, ainda por cima o filme foi filmado, na sua larga maioria, em Budapeste. Budapeste, sim. Budapeste. Portanto, não há aqui mais essa ligação que eu estava a colocar em cima da mesa. Embora quisessem que quisessem não, o filme diz que aquele jogo é no estádio Colombe, em Paris. Ok. Só que foram à procura de um igual Na em Hungria. Budapeste e encontraram. Ok. Mas fizeram aquilo o Colombe, sim. Colombo de Paris. Paris. Tinha que ser, não é? Porque é a resistência. Estavas a falar do guarda-redes. Sim. Como é que se chama? Lawrence Sewell. Lawrence Sewell. Lawrence Sewell. E Guarda-redes. quem é o Sr. Lawrence Sewell? Olha, tu fazes cada pergunta. Também jogava no Ipswich, não é? Também. Mas não era titular desta equipa. Será que ainda. foi ele que ficou com o braço partido no filme? Provavelmente terá sido, não? Pois é, olha, ganhou a taça de Inglaterra em 78, ganhou a taça UEFA 81. Aí está, Portanto, fazia parte do plantel. do plantel. Muito E bem. agora, participou no filme como? Como jogador de campo? Ah, não! Olha, jogou como guarda-redes da Alemanha. Portanto, é ele que sofre o pontapé Ok. de bicicleta. Ok. Espetáculo. Ah, pois, e o nome Laurie dele era Sewell. Schmidt. Está aqui, a Schmidt, German goalkeeper. Laurie Sewell. Pois, nós estamos aqui depois na parte dos alemães, além do Max von Sydow, que é o major alemão. Sim. Temos aqui mais alguns jogadores que provavelmente também não titulares. Vamos lá ver. Werner Olha. Roth. E há um que é do Ipswich Town. E jogou pela Alemanha. Mais um. Aqui está. Sério? Estás a ver o Robin Turner? Robin Turner. Pronto. Aí está ele. Também era do Ipswich. Também. Bem, o plantel tirou ali uns dias de folga só para isto. E Certamente. ganharam a taça UEFA ainda assim, com uma perna nas costas. Isto é muito bom. Internacional inglês das camadas jovens. E o Werner Roth É de quem? também jogou no Cosmos. New York Cosmos. Ok, sim. Este era mesmo americano. E jogou 15 vezes pela seleção dos Estados Unidos. New York Cosmos e seleção. Werner Roth. Depois temos o Robin Turner, já falaste. O Arthur Brause. Este era o capitão da seleção dos alemã, dos nazis. Dos nazis. O que tu agora disseste, o Werner Ross. Ross era capitão. Werner Roth. Nascido na Jugoslávia. Internacional alemão no filme. Isto E é vai muito jogar bom. para os Estados Unidos, para o Cosmos. Isto é muito bom. Temos Para aqui o Cosmos com o quê? Com Pelé? Na mesma altura? Pois, Ok, já jogou com Pelé na vida real e no cinema? será que foi o Pelé que o sugeriu? Estamos aqui a levantar questões já que ultrapassam o nosso conhecimento. Largamente, diria. Isto é mesmo fuga para a Larga vitória. a fuga para a vitória. Nós estamos a fugir do tema completamente. Muito bom. Lindo. A fugir do Não. tema não, estamos bem dentro do tema. Mas é giro redescobrir estas personagens. É Para mim, incrível. pelo menos, Incrível. quase 40 anos depois de ter visto o filme. Sim, sim. 40 não digo, mas se eu teria visto este filme, lá está. Estava a dizer há bocadinho que eu pensava que o filme tinha sido realizado mais tarde, porque eu teria visto isto em VHS, lembro perfeitamente Pois. onde é que vi, em casa do Elder, que vivia comigo ao meu lado em Pedras Rubras. 87, 88, por aí, nós teríamos 10 anos, não mais do que isso. Yeah. E na altura muito, lá está, focados no Pelé, não é? Que era o nome mais evidente, mais óbvio, e no Stallone. Sim. Eu lembro que às vezes, quando passava pelo canal Hollywood, e se estivesse a dar o filme, eu não conseguia mudar de canal. Portanto, ficava a ver o filme. Ficavas colado mesmo, não é? Não é o único filme, mas é um dos filmes que E marca esta a minha distância, vida. Tens ideia de que as cenas de futebol foram bem filmadas, bem preparadas, ou um bocadinho demasiado fantásticas? Sim, são demasiado... Não, eu não direi demasiado Fantasiosas, fantástico. Sim, eu percebo onde tu queres chegar. Eu acho é que o futebol no cinema raramente é bem Retratado, sim, replicado. replicado, porque isso até vem outra história pegada, que é o futebol é muito rápido, não é? Uhum.
E às vezes há jogadores que usam câmaras só num jogo, não é? Há um jogador que usa uma câmara na cabeça e a gente vê o jogador a avançar. E é incrível, porque não temos essa noção. Ou estamos na bancada e o plano é picado e achamos que é tudo fácil, ou então estamos na televisão e também achamos que é tudo fácil, não é? Isto, ok, um lançamento. Eu diria que até um lançamento lateral suscita borboletas na barriga. Isso tem a ver com o Any Given Sunday, do Oliver Stone, sobre futebol americano, em que ele apresentou Al Pacino. Al Pacino, é verdade, sim, o treinador da equipa, bom. E o jogador, quem é? O Jamie Foxx? Não, o jogador da equipa. Já vi há alguns anos, deixa eu ver. O miúdo que surge para ser a figura dessa equipa, que não é campeã, mas atinge os playoffs e é essa a grande vitória da equipa. Jamie Foxx. E o Oliver Stone apresentou as cenas do futebol americano aos jogadores do futebol americano e teve que as refazer todas, porque os jogadores disseram que a velocidade não era aquilo. Pois. Era muito, muito mais bruto, era muito, muito mais veloz, ao ponto do jogador não ter noção, às vezes, de onde está. Tu viste, não sei se já não, aquela série o Ted Lasso? Não. Que acompanha, lá está, uma equipa inglesa. Não vou dizer que é uma recriação perfeita, é uma aproximação curiosa, mas mesmo assim fica a dever qualquer coisa à realidade. Pois. E eu adorei a série, atenção, adorei, claro. Está muito bem conseguida. Curiosamente, agora estou a ver uma série que se chama Senna, baseada na vida do Ayrton Senna, obviamente, sim. E a forma como eles conseguiram recriar as corridas da Fórmula 1 dos anos 80 está incrível. Okay. Mais fácil também, naturalmente. Sim. Acho que a parte mais difícil terá sido arranjar as réplicas dos carros da altura, que são de facto perfeitas, perfeitas exteriormente, pelo menos. Sim, claro. Está muito bem conseguido. Acabei ontem de ver o 5º episódio, falta-me um, e estou a adorar. Estou a adorar mesmo. Okay. Pois, olha, o futebol, o que eu posso dizer é isso desse filme. Parece que é em slow motion, não é? Que não é futebol. Mas pronto, estamos a falar dos anos 80. Entretanto, o futebol evoluiu e agora é muito mais físico e muito mais vertiginoso. E mesmo os meios do cinema não são os mesmos, não é? Claro. A forma como o realizador olha para o produto não será exatamente a mesma coisa. Claro. Eu, por acaso, não sei se o filme foi um sucesso ou não. Estava agora aqui a ler, sinceramente também não desconhecia isto. Na altura não foi um sucesso de bilheteira, foi um falhanço, mas com o passar dos anos passou a ser um filme de culto. Curiosamente. Yeah. É curioso isso, porque para mim foi um sucesso tremendo, não é? Sim, 7 ou 8 minutos agarrados ao lado de um VHS a ver aquele filme. Estava aqui a ver, exatamente, o Leonard Maltin, que é um dos críticos mais respeitados do cinema nos anos 70 e 80, deu-lhe uma nota de 70%, de 0 a 100. Ok, está bem. Portanto, o que é que diz aqui? Pois, não tem palavras muito agradáveis sobre o filme. Não? Curiosamente. Critica sobretudo as cenas do futebol. É giro. De facto, não foi um sucesso de bilheteira, mais tarde começou a ser aclamado como um produto de culto. Claro, boa. É giro. Ao menos isso. À distância parece melhor, não é? Sim, óbvio. Ruizinho, isto passa a correr. É? Quanto tempo foi? Meia horinha. Carrega. Avançamos para o domingo desportivo? Vamos avançar. Ou queres dizer mais alguma coisa sobre o Fuga para a Vitória? Não me lembro mais nada. O Gonçalo e o Vasco tinham visto o filme? O Gonçalo sim, o Vasco não. O Gonçalo é mais experiente. Tem mais uns anos de vida em cima. Ruizinho, vamos então avançar para o domingo desportivo. Também é giro. Domingo desportivo. Meu caro amigo, um nome maravilhoso do futebol português. Diria que, juntamente com António Simões, é o nome vivo do Sport Lisboa Benfica com maior dimensão histórica, desportiva, social. Sim, o José Augusto. E é o Sr. José Augusto. Sim, exatamente. E desculpa meter-me aí com o José Augusto. Sim, o José Augusto foi bicampeão europeu. É dos poucos que ainda está... é dos poucos bicampeões vivos. É ele, o Mário João e o Cruz. O Zé Augusto, chamei-o aqui porque houve um jogo em Braga que ele foi autuado pela autoridade ao intervalo do jogo e foi preso. O polícia queria prendê-lo no intervalo do jogo.
Claro que isso na altura não foi bem recebido pelo Benfica, que adiou a decisão para o final do jogo. Isto foi no intervalo, o Zé Augusto envolveu-se com a polícia numa jogada de linha de fundo. O polícia, segundo o Zé Augusto, riu-se de uma jogada esforçada de Zé Augusto. Deve ter mandado para um sítio. O polícia repreendeu e prometeu prisão, ordem de prisão. O Coluna, capitão, rejeitou a ordem de prisão ao intervalo, e no fim do jogo é que foram elas, mas depois quem passou uma noite na prisão em Braga não foi o Zé Augusto, foi o Cavém. Então, Porque meteu-se na confusão. conseguiu-se, não sei, se quer o Zé Augusto tinha mais força, era menos chamativo o Cavém do que o Zé Augusto, né? Mandar prender o Zé Augusto uma noite em Braga seria... Não posso prender o José Augusto, portanto vou prender o Sr. Cavém. Yeah. E... Tens a ideia em que ano é que isso ocorreu? Não me lembro já. Eu desconhecia completamente esse episódio. Não me lembro, eu falei com o Zé Augusto sobre isso para o jornal I, porque apanhei uma história no Jornal da Bola, apanhei uma história sobre isso, que contava, tintim por tintim. Depois fui ao Jornal da Bola, à hemeroteca, ver, e de facto isso foi um folhetim que demorou duas edições. Na altura era a segunda e ao sábado, se não me engano, ainda não havia quinta-feira, e depois falei com o Zé Augusto em 2010, falei sobre isso e ele confirmou-me tudo. E até nós estávamos no meio da rua, à porta da casa do José Augusto, e ele até fez o gesto da finta, porque ele fintou um defesa do Braga junto à linha de fundo, depois a bola passou a linha, o árbitro apitou pontapé de baliza, o José Augusto refilou com o árbitro, e o polícia, que devia ser de Braga, mandou-o calar. O José Augusto refilou, o polícia a ordem de prisão, depois foram pegados até ao balneário, porque isso foi mesmo à beira do intervalo. O Coluna interrompeu a discussão, e a ordem de prisão ficou anunciada para o fim do jogo. Em stand-by. Mas depois o Zé Augusto até se estava a rir. Depois o Cavém é que teve que ficar lá. Eu vim para Lisboa. Portanto, o Zé Augusto já seria... Bem, o Cavém também era bicampeão europeu. Também não me famoso, sim. Por acaso era curioso ver se tinha sido depois do Mundial ou não. Eu estava a ver se encontrava essa história, mas não estou a chegar lá. O I perdeu Pois, o seu arquivo em 2012, portanto esquece. Através do I não estou a chegar lá. Não. A minha esperança é que já tivesses contado essa história em mais alguma ocasião, mas não estou a conseguir encontrar. Ok. Mas encontrei aqui o teu livro do Académico de Viseu. Dos 110 anos. Tudo a ver. 110 anos do Académico de Viseu. Que já temos aqui, curiosamente, porque Humberto. o editor ou o clube enviaram para o Humberto. Claro. Eu não percebo esses conhecimentos de Humberto Ferreira. Chega tudo à secretária dele. É muito à alargado. Minha O mundo, minha zero, muito o mundo do Humberto é muito bom. É incrível. Não é, Zeca? Estás à frente dele, aquilo é a biografia do Michael Jordan, não percebo. Aí, pois Os é. conhecimentos do Humberto Ferreira, pá. Ele emprestou-me esse livro. Emprestou? Sim, Já merece o elogio, então. Não é só inveja. Rui, mas o José Augusto, de facto, é uma personagem maior do que Lá a está, vida. fuga para a vitória. Fuga Ele para a vitória. conseguiu driblar Um currículo impressionante. Eu espero que ele esteja bem de saúde. Ele já tem hoje em dia 87 anos. 87. Vai lançar um livro para o ano, em fevereiro. O livro. Sim. És o autor também? Não. Para quem não sabe, o Rui acabou de publicar as memórias e a biografia do António Simões. António Simões, sim. Daí a minha questão. Não consegui fazer isso. O Simões já foi uma trabalheira. Boa trabalheira, mas... 27 visitas à casa dele. Exato. Escreveste numa rede social, no mais Twitter, uma a Portimão, nas férias. Eu estava lá com a Emma, a minha filha, e ele também estava em Portimão. Uma das 3 filhas tem um restaurante. Ok. Com o genro, com o marido dela. E fui uma vez à praia da Rocha, com a Emma, jantar. E nesse jantar, pronto, falou-se de muitas coisas. Futebol, claro, e também do livro, que estava por nascer. Isto foi em setembro. O livro saiu agora em dezembro, portanto... mas setembro do ano passado. Portanto, foi há um ano e tal. Implicou
Um ano e qualquer coisa de trabalho. Sim, implicou muita Pesquisa coisa. e execução. Sim. Foi muito. Portanto, o Zé Augusto era impensável, não teria capacidade para isso. Uma boa prenda de Natal. Portanto, entre o Espero Académico que de sim. Viseu, 110 anos, e o António Simões, a biografia. As duas. E tens mais alguma coisa assim a sair? Não. Que possas Agora estou. avançar? Não, Agora queres estou- descansar. Agora estou a descansar. E muito bem, bem mereces. Sem dúvida nenhuma. Ruizinho, José Augusto, grande personagem, não sabia que ele tinha passado por esta situação. Yeah. Inacreditável. E era curioso ver se foi antes ou depois do Mundial, porque de facto Pois o Augusto marcou 3 golos no Mundial 66, todos de cabeça. Marcou no imperdível 5-3 à Coreia do Norte. Aliás, o primeiro gol de Portugal em Mundiais é dele. E portanto é uma figura. Se foi depois disso, eu percebo, não é? Uma personagem obrigatória. Prender um jogador que tinha jogado no Mundial. Ser estranho. agente atravessou-se ali. Atravessou-se. Mesmo. Incrível. Uma história inacreditável. Ainda por cima tem uma imagem de José Augusto de correção Mas absoluta. ele nos jogos... Era? Filipe, sim, Era havia jogos. emocional. Quem não é? Não é? Quem não Alguns é? mais do que outros. Pois, sim. Estou sim. aqui a pensar naqueles que me rodeavam e havia alguns que eram mesmo maluquinhos. Pois, exatamente. O Zé Augusto tem uma história em Montevideo, na finalíssima da Taça Intercontinental, com o Peñarol. Ok. O tal jogo em que o Eusébio e o Simões são chamados à pressa, Uhum. porque o Benfica perde 5-0. Tinha vencido 1-0 em Lisboa. Não havia número de golos para desvantagem, era vitória. Portanto, havia desempate. E o Bela Gutmann chamou de urgência o Eusébio e o Simões, que estavam a jogar na Marinha Grande, pelas reservas. E foram diretos. Marinha Grande, Lisboa, Montevideo. E nesse jogo o Zé Augusto passou-se, porque a arbitragem foi bastante contestada. 2-1 para o Peñarol, um grande gol do Eusébio, de quase no meio campo. Quem diz isso é a figura do Peñarol, o Spencer, que ainda hoje é o melhor marcador de sempre da Libertadores. E esse Peñarol era uma equipa fantástica. 2-1 e que o Zé Augusto agrediu um fiscal de linha. E que no fim do jogo as autoridades entraram no balneário do Benfica Para tentar prender o José a Augusto. perguntar quem é que era o número 7. Só que os jogadores já se tinham despido, não é? Portanto, não havia identificação possível. Ninguém sabia que era o número 7. Então aquilo ficou em banho-maria. Mais uma vez o José Augusto não foi Estás preso. a surpreender-me com duas histórias de José Augusto que eu 2 não prisões. não achava serem E possíveis. o José Augusto já me contou essa história aí para o Observador, se não me engano. E conta a história toda. E que fez, e foi muito bem feito. E fui para o balneário mais aliviado, porque descarreguei a minha raiva. E depois no balneário tirei a camisola. E quando lá chegaram, ninguém sabia quem era o José Augusto. Nem ninguém sabia quem era o Eusébio, nem ninguém sabia quem era o Simões. E aquilo passou. Impressionante. E o Peñarol ganhou também. Sim, É importante, sim, não é? Exato. Foi Se mais fosse- fácil assim. Sim. Ruizinho, vamos avançar para o nosso cassete VHS, Vamos lá. mas quem está a seguir-nos através do YouTube É verdade. Infelizmente- Os direitos. tem de ficar por aqui. Damn. Prazer. Talvez em 2025 seja possível também colocar esses segmentos especiais no YouTube, mas para já não conseguimos, não temos essa autorização, não por vontade nossa, obviamente, mas quem quiser seguir o cassete VHS e o Música Mestre, basta mudar para 00.pt Claro. ou então para o Spotify. Vamos a isso. Vamos em frente? Vamos lá então. Vamos.